Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira que está começando e trazendo muitas informações para vocês aí de casa. Hoje nós vamos falar sobre assuntos importantes, mas antes eu queria divulgar para vocês os telefones, os meios de comunicação para vocês entrarem em contato aqui com a gente e participar, mandando sua pergunta, sua sugestão. E claro, todos que participarem com a gente vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. Bom, então o telefone é 3821-4488 e você pode participar também pelo WhatsApp 999474515. Hoje nós vamos receber aqui o Dr. Francisco Cota, que é neurologista, e também o coordenador da caminhada Passos que Salvam, o João Batista, que vão falar pra gente da importância do diagnóstico precoce, principalmente em crianças. E nós vamos também receber o médico triagista, o Dr. Carlos Daniel Caixeta, que vem falar para a gente sobre os trabalhos desenvolvidos e as campanhas do Hemocentro de Patos de Minas. Bom, para a gente começar nosso programa de hoje, eu queria dar boa noite para nossos convidados. Boa noite, Dr. Francisco. Boa noite, João Batista. Sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, antes de mais nada, a gente queria falar da importância desse trabalho que você faz, João. Já conhecido aqui em Patos de Minas, quarta caminhada Passos que Salvam. E tudo isso tem um motivo maior que é justamente essa conscientização, né, João? Então, Leandro, mais uma vez, né, com esse projeto da caminhada Passos que Salvam, trazendo para Patos de Minas, já é quarta não, já vai ser a quinta caminhada Passos que Salvam. A gente vai estar com ela aí dia 27 de novembro. Estou trazendo aí a todo vapor essa caminhada e conto com o apoio da população para a gente poder estar falando desse câncer infanto-juvenil. Bom, esse trabalho já está sendo realizado há muito tempo por você. Você sempre que participa aqui com a gente, participa dos nossos programas, é chamando a atenção para o trabalho feito, realizado e também por o Hospital de Câncer de Barretos, que você conhece muito bem, uma estrutura muito grande e recebe muitos pacientes até aqui da nossa região, né? Então, esse Hospital de Câncer de Barretos, ele tem feito muito para a população, inclusive essa caminhada Passos que Salvam, já criada em outros países, onde existe muita cura depois que os países começaram a fazer esse programa, esse pré-diagnóstico do câncer infanto-juvenil. Isso já é mais um trabalho do Hospital do Câncer de Barretos. E tem feito a diferença porque as pessoas, qualquer dúvida que tem, nos procura, a gente consegue encaminhar, Leandro, essas pessoas o mais rápido possível. Agora o doutor Francisco também está aqui com a gente, vai entrar aqui na nossa conversa. Doutor Francisco, como que foi esse convite para o senhor participar desse projeto desenvolvido, conhecer também o Hospital do Câncer de Barretos? O senhor que é neurologista, não tem uma especialidade que é diretamente ligada à pediatria, trabalhar com crianças, mas o que despertou para o senhor conhecer esse trabalho e também fazer parte desse projeto? Porque, na verdade, apesar de ser neurologista e neurocirurgião, eu trabalho com imagem. Então, nós fazemos imagem do corpo inteiro. Então, o nosso diagnóstico de massas, ele é muito grande, em todas as faixas etárias. No nosso serviço, nós examinamos desde crianças recém-nascidas até idosos. E eu venho perceber de alguns anos para cá que a incidência de massas, que a incidência de câncer vem aumentando assim, de uma maneira um pouco assustadora. Então, eu fiquei preocupado porque nós damos diagnóstico a esse paciente e depois eu noto que o paciente, a grande maioria dele, fica meio perdido, sem saber o que fazer depois que recebe a sua imagem com o diagnóstico. O paciente desnorteia. E não satisfeito com isso, eu fiz o seguinte: eu preciso oferecer mais do que o diagnóstico. Eu quero oferecer o apoio e o tratamento. Como neurocirurgião, eu opero alguns tipos de tumor cerebral. Mas nós não temos aqui, em Patos de Minas, uma estrutura hospitalar com a complexidade necessária para fazer o tratamento completo. Então, eu procurei onde fazer. Procurei em Belo Horizonte. Não muito satisfeito, eu queria um centro de referência em alta complexidade. Através do João, eu conheci Barretos e me propus a ir lá para capacitar
para fazer o diagnóstico precoce dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, mas do adulto, do idoso também, de qualquer pessoa, homem, mulher, enfim. Agora, esse trabalho realizado para o senhor é justamente para essa curiosidade mesmo de saber como tratar, como diagnosticar. Por que é tão importante o diagnóstico do câncer previamente, de uma forma geral, mas principalmente do câncer infanto-juvenil? A incidência do câncer infanto-juvenil está aumentando muito. Pra você ter noção, hoje no Brasil, a doença que mais mata é o câncer. Na faixa etária de 1 a 13, 14 anos, é o câncer. Em países evoluídos como os Estados Unidos, tem uma estatística muito boa, nessa faixa etária de 1 a 14 anos, o que mais mata é o trauma, em segundo lugar, o suicídio, em terceiro lugar, é o câncer. Mas trauma, acidente e suicídio não é doença. Câncer é doença. Em Barretos foram diagnosticados, nessa faixa etária de 1 a 14 anos, só no ano passado, cerca de 11 mil casos novos. 11 mil casos novos de câncer infanto-juvenil. E a expectativa é que isso aumente em 30% ao ano. Então, assim, a incidência de câncer está aumentando assustadoramente nos adultos, mas surpreendentemente nessa faixa infanto-juvenil. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar falando mais a respeito desses dados, dessa estatística que preocupa tanto. Esses números, gente, são assustadores e é importante que você de casa que está nos vendo, está acompanhando, fique atentos a alguns sintomas. Vocês que estão nos acompanhando têm que observar alguns sintomas. E o doutor Francisco vai contar para a gente aqui o que ele aprendeu durante esse curso, então, realizado em Barretos, dentro do projeto da Caminhada Passos que Salvam, para que vocês também fiquem atentos e consigam ajudar aí para que esses números diminuem ou, no mínimo, né, que essas pessoas tenham uma chance maior de cura. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco e espero que vocês continuem com a gente. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Bom, gente, nós estávamos falando na última parte do nosso programa, uns dados, assim, números assustadores que realmente são impressionantes e chocam a gente quando a gente ouve. Doutor Francisco, a gente está falando mais de 11 mil novos casos de câncer atendidos, isso somente em crianças? Somente em crianças, nessa faixa de 1 a 14 anos. Isso por ano atendido lá no Hospital de Câncer de Barretos? Isso foi atendido no ano passado, em 2015. No final desse ano, essa estatística já está previsto que ela esteja 30% maior. Ou seja, gente, é muito assustador. Agora, doutor Francisco, a que o senhor atribui esses números? A que o senhor acredita que seja causas de números tão expressivos, tão grandes? A causa do câncer, de um modo geral, está ligada a dois fatores. O primeiro seria fatores genéticos. E o segundo fator está ligado a predisponente, está ligado ao estilo de vida. Estilo de vida significa a maneira como nós vivemos, alimentamos, exercitamos, a exposição a agentes cancerígenos como radiação, tóxicos, defensivos agrícolas, organofosforados, venenos, alimentação enlatada, plastificada, engordurada. Então, assim, não existe um fator isolado, é um conjunto de fatores que estão afetando, que evidentemente que a criança está pouco exposta a esses fatores, mas a mãe está exposta a eles, de alguma maneira pode estar transmitindo alguma dessas substâncias químicas a nível molecular durante a gestação pela placenta para a criança. Então, a criança, vamos dizer assim, é um pouco até irônico dizer, mas a criança já nasce
com substâncias cancerígenas circulando dentro dela e já causando modificações celulares que levarão à proliferação das células tumorais. Agora, você estava falando que tem 2 tipos de cânceres que mais afetam as crianças. Quais seriam? O número um de todas as estatísticas é a leucemia. Tá? Leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide. E o número 2 são os tumores do sistema nervoso central. Mas lá em Barretos eu notei que já está tendo uma inversão. Os tumores do sistema nervoso central, que são o meduloblastoma, o astrocitoma pilocítico, o ependimoma, eles já estão superando as leucemias. Não existe ainda uma explicação para isso. Mas os tumores do sistema nervoso e as leucemias já estão empatando a incidência. Os outros seriam os linfomas, os sarcomas de partes moles, o neuroblastoma, o tumor de Wilms e o retinoblastoma. Tá certo. João, quantas pessoas você encaminhou durante esses 3 anos de trabalho aqui em Patos de Minas para o Hospital de Câncer de Barretos? Então, Leandro, desde que a gente começamos esse trabalho, há 3 anos e meio já encaminhamos mais de 450 pessoas de Patos e região. É um trabalho que a gente vem fazendo, não é só a gente que manda, esse número é muito maior. O Hospital de Câncer já deve ter tratado de Patos de Minas até um número que eu tinha, era 1.600 pessoas de Minas Gerais. A de Patos de Minas, né, Minas Gerais, mais de 12 mil pessoas, tá, só de Minas Gerais. O Hospital de Câncer de Barretos faz esse tipo de trabalho, como essa caminhada Passos de Salva. Ele está com a visão lá na frente de outros países que já vem fazendo, né? Países aí como os Estados Unidos, ele tem parceria dentro dos Estados Unidos, atinge 95% de cura. Enquanto isso, nós temos aí 55%, pouco mais de 55% de cura. Essas crianças chegam tarde demais. É esse ponto que eu queria tratar com você, porque o foco dessa campanha, o foco desse trabalho que você desenvolve aqui em Patos é justamente a importância dos médicos, que são os primeiros pessoas que têm contato realmente com essas crianças, que às vezes chegam com um sintoma de dor de cabeça, de tosse, algum sintoma que inicialmente não poderia ser dado esse diagnóstico, mas como a investigação realmente chega a esse ponto que é o câncer infantil. E você sempre preconiza isso, divulga a importância dos médicos irem até o Hospital de Câncer de Barretos, conhecerem o trabalho e fazer esse curso justamente para poder fazer esse diagnóstico mais precoce. Então, esse curso, Leandra, esse curso enriquece muito a medicina aqui em Patos. O doutor Domingos já foi. O primeiro ano eu não consegui nenhum pediatra para ir. O ano passado também eu não consegui nenhum pediatra para ir. Esse ano, do doutor Francisco Cota, a gente se conhece já há algum tempo. Conversando com ele, mostrou interesse, custamos, né? Ele teve que ir até por conta própria, né? A gente tentamos buscar um pediatra, não conseguimos. Isso enriquece a cidade, enriquece esse câncer, gente, que necessita. Né? O ano que vem a gente tem a oportunidade de mandar mais um médico, me procura, vamos conversar. Quem sabe você pode estar mais bem informado. Lá você aprende, né, Francisco? A gente nunca sabe tudo. Então, precisamos enviar médico, o hospital está lá de portas abertas, curso de graça, né, para todo mundo. Então, precisamos que Patos de Minas enriqueça essa caminhada Passos que Salva, para mim continuar trazendo ela para Patos. Eu quero ajudar a salvar vidas. E é um diagnóstico muito complicado, realmente, né, doutor Francisco? A gente tem relatos aqui em Patos de crianças que foram em médicos procurar entender o que estava acontecendo, não foi diagnosticada, passou por vários médicos, não recebeu o diagnóstico. Quando foi fazer o tratamento, já tinha um certo tempo, poderia ter sido diagnosticada antes, né? Olha, veja bem, a câncer ele começa com uma pequena célula que tem uma proliferação anormal e começa a crescer. Só para você ter noção, uma célula cancerígena, que tem uma modificação no DNA, para ela atingir 1 centímetro cúbico de volume, ela pode demorar de 10 a 30 anos. Então, o câncer ele atinge um tamanho razoável, sem dar sintoma nenhum. Depois, com o tempo, ele continua crescendo, aí
simula algumas doenças. Então, vamos falar de criança. A criança ou o adulto vão ao médico porque estão emagrecendo, está com febre, é dado diagnóstico de virose, tosse, e porque nessa fase o crescimento do câncer simula várias doenças, simula desidratação, gripe, pneumonia, simula eu vou até falar um pouquinho aqui sobre a tal da dor do crescimento. E já vou avisando aos pais o seguinte: gente, não existe dor do crescimento. A medicina hoje aboliu totalmente esse termo. Dor de crescimento não existe. A dor tem que ser pesquisada. Pode ser já um osteosarcoma numa fase inicial. Então, na verdade, a gente, para dar diagnóstico de câncer, tem que pensar cancerigenamente. O médico que atende essas crianças no posto, ou o adulto, uma criança com uma virose, ele tem que tomar cuidados de seguir o protocolo de uma virose, fazer o acompanhamento, oferecer o retorno ao paciente. Se tiver uma evolução atípica, ele tem que pensar em câncer, pensar sempre em câncer. Agora, para as pessoas de casa entenderem, conhecerem, se informarem mais, quais são os primeiros sintomas, o que pode ser observado, até mesmo para quando você fazer uma consulta, for consultar o médico ali, olha, doutora, está acontecendo isso, eu estou estranhando, o que pode ser, o que é importante os pais principalmente observarem? Tá. No caso da infanto-juvenil, de uma maneira genérica, seria emagrecimento sem motivo. A pessoa está emagrecendo muito e não está fazendo dieta. Segundo, uma dor localizada numa região qualquer do corpo que não alivia, que não melhora. Terceiro, o aparecimento de uma massa. Então, a mãe dando banho no bebê, na criança, ela palpa a criança e ela sente a massa. Porque não tem muito sentido também só dar o diagnóstico quando você vê uma massa enorme abaulando o abdômen ou o tórax de uma criança, já estou numa fase adiantada, possivelmente já com prognóstico reservado em relação ao tratamento e cura. Então, apalpe seu filho procurando massas, nódulos. Aperte, se ele sentir dor, aperte aquele local. Se ele estiver emagrecendo sem motivo, pesquise. Então, são esses sintomas gerais. Existem os sintomas mais específicos, mas, de um modo geral, é isso. Dor de cabeça. Dor de cabeça é muito comum, mas se uma criança ela amanhece com uma dor de cabeça, ou a dor de cabeça acorda durante a noite, ou ela acorda e vomita, é o que a gente chama de red flag, ou sinal de alerta, bandeira vermelha para o câncer. Esses casos devem ser levados ao médico que tem esse olho para câncer. Tá certo. Agora, João, aqui em Patos, do que você conhece, está muito por dentro desses assuntos, depois que uma criança, que uma pessoa é diagnosticada, então, com o câncer infanto-juvenil, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui hoje, qual que é o próximo passo? O que a gente tem de recursos de tratamento e como que você, através também da Associação Anjos da Vida, que é um projeto que está aí, tem casas de apoio aqui em Patos, está sendo construída uma casa de apoio em Barretos, como que é esse tratamento, como que vocês oferecem, então, esse suporte, essa ajuda? Então, Leandro, a Associação Anjos da Vida, né, vem fazendo esse trabalho desde que a minha filha faleceu. Assim que as pessoas foram diagnosticadas, até mesmo antes de ser diagnosticada, a gente quer estar por dentro, porque a gente já viveu, conhece um pouco mais, né? Até mesmo orientar, tipo assim, a Giovana tratou de artrite 5 meses ou 6 meses. O Miguel passou na mão de 3 médicos por 6 meses e foi diagnosticado com o Dr. Domingos, né, e foi encaminhado para Barretos, já está curado, né? A Giovana não teve essa oportunidade não, mas teve uma sobrevida, né? Foi bem cuidado, os pais deles estão fortes. Então, assim, a Associação da Vida, da Anjos da Vida, está ali para servir, né? E como o Hospital de Câncer de Barretos é de graça, a associação também serve todas as informações de graça, é de coração. A gente está lá para servir realmente Patos de Minas e região. Eu acho que tenho o maior prazer, eu e minha esposa, em poder fazer para essa cidade
né, despertar um pouquinho desse câncer que vem matando tanto. E o câncer tem cura, desde que nós chegamos mais cedo. E nós temos a oportunidade de estar conversando sobre ele. As pessoas, às vezes, preferem trabalhar como um amigo meu, conheço há muito tempo, desde setembro, com câncer no testículo. Ligava para ele todos os dias, quase, na semana, conversei com ele por Facebook. Não, estou terminando aqui, já vou levar a documentação. Aí ele me levou a documentação, a semana atrasada, retrasada. Dentro de 5 dias ele estava sendo operado no Hospital de Câncer de Barretos. Quer dizer, ele facilitou. Ele estava arriscando uma metástase, né? Então, quer dizer, ele tem que fazer isso rápido. O câncer não pode esperar, né, Francisco? Não pode, não. É verdade, mas muitas vezes, João, a criança vai ao consultório médico, o diagnóstico não é dado porque o paciente está com sintomas gerais de doença. São sintomas que simulam outras doenças. Então, a gente não para. Quando um paciente apresenta uma série de sinais e sintomas, a gente não parte logo para o protocolo para câncer. A gente pensa em doenças mais simples. E muitas vezes ela está numa fase pouco sintomática, na fase inicial. É importante dizer aqui que não é culpa. Muitas vezes o diagnóstico não foi dado não por culpa do médico. Sim, claro. Porque a doença estava numa fase pré-clínica, que simula outro tipo de doença. Mas, por outro lado, as causas mais comuns do diagnóstico tardio, do diagnóstico não precoce, primeiro é o medo. A pessoa não vai ao médico, ou os pais não levam a criança ao médico por medo de ter câncer. O segundo, o medo, a desinformação dos pais, e agora existe também a desinformação do médico. O médico, para dar diagnóstico de câncer, ele tem que pensar cancerigenamente, como eu te falei antes. É importante, então, que o médico estude, ele esteja sempre pensando nos diagnósticos diferenciais, das patologias mais benignas que ele tratar, sempre pensar no câncer. Por isso que é importante, então, esse curso que o senhor fez, esse aprimoramento mesmo do conhecimento, buscar informações. E é importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente, que é divulgar, informar e passar para vocês formas de vocês conhecerem, procurarem também quando vocês estiverem em dúvida. Bom, gente, para a gente finalizar aqui então, João, lembrando que esse ano então tem a 5ª Caminhada Passos que Salvam, que é uma forma de divulgar essas campanhas realizadas pelo Hospital do Câncer de Barretos, de levar essas informações para a sociedade e divulga então a data, como que as pessoas podem participar. Então, gente, vocês vão encontrar de novo, né, o kit, né, comigo lá no salão, na Associação Anjos da Vida também. Vai ser o mesmo tipo do kit do ano passado. Esse ano vai ser branca. Quem vai ser os padrinhos dessa caminhada vai ser a Xuxa e o Neymar. Né, eles estão ajudando nesse projeto. Então, aguarda todos nessa época. O Francisco vai estar lá com nós no dia para falar um pouquinho mais desse câncer infanto-juvenil. Lembrando, dia 27 de novembro. Está longe, mas está perto, né? Vamos falar disso. Passa muito rápido. Vamos falar disso até lá para a gente levar bastante informação, né? Acho que a campanha é isso aí mesmo, é o ano inteiro, né, Francisco? A partir de novembro já adicionou os médicos, já está iniciando, então quer dizer, é o ano inteiro. Na verdade, é sem cessar, né? A gente podemos fazer isso nas escolas, podemos fazer para todo lado. Que quanto mais informação nós puder levar, a gente vai tentar. Tá certo, então, gente, eu agradeço a presença de vocês aqui, vocês dois aqui com a gente, e deixo o espaço aberto para sempre que precisarem divulgar alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Obrigada pela presença. Obrigado a você, tá? Obrigado. Tá certo, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Dr. Carlos Daniel Caixeta, ele é médico triagista, e vem passar para a gente também os projetos, as campanhas e os trabalhos desenvolvidos pelo Hemocentro aqui de Patos de Minas. E vocês podem ficar atentos, mandar perguntas, sugestões através do telefone 3821-4488 e também pelo WhatsApp 9947-4515. Lembrando que todas as pessoas que participarem com a gente aqui vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Láqua de Fiore. Nós voltamos daqui a pouco.
Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. Aqui comigo já está o Dr. Carlos Daniel, que é médico triagista, vai falar daqui a pouco com a gente sobre os trabalhos desenvolvidos por ele lá no Hemocentro. Mas antes a gente vai trazer um recado da Flávia Faria com o colchão oriental J2000. Com você, Flávia. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde. Eu queria falar hoje para vocês sobre a hérnia de disco. Gente, a hérnia de disco, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Ela pode acontecer no pescoço, pode acontecer na região lombar, onde é mais comum, e ela causa muita dor. E ela é causada justamente pelas más posturas que a gente adquire no dia a dia, carregando um peso de forma inadequada, dormindo num colchão que não é adequado. Então, quando a gente tem uma hérnia de disco, é isso aqui que acontece na nossa coluna. Esse aqui é um disco inflamado que saiu. Então, a hérnia, justamente quando ela sai para fora dos discos intervertebrais, das vértebras, desculpa. Então, quando ela sai já inflamada, ela causa muita dor. O colchão oriental J2000, ele tem uma propriedade de um anti-inflamatório que é natural. Então, ele vai ajudar você a diminuir essa dor, diminuindo a inflamação, consequentemente, você tem diminuição da dor também. Além disso, ele vai alinhar a sua coluna. Quando você deita nesse colchão, você sente que a sua postura está mais alinhada, então ajuda a reduzir as dores, melhorar a sua postura, e aí, com isso, você vai ter uma melhora também da sua hérnia de disco. Não é legal? Gente, ligue para o 0800 943 2000 para você conhecer um pouco mais sobre os benefícios do colchão oriental J2000 e saber qual que é o tipo mais apropriado para você. Eu tenho certeza que um dos tipos de colchão oriental J2000 vai ser o mais adequado para você. E tem promoção, viu? Você adquirindo o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. A semana que vem ela volta com mais informações do colchão oriental J2000 aqui pra gente. Bom, e como nós havíamos prometido, aqui comigo o Dr. Carlos Daniel, médico triagista. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Ayanda. Boa noite, pessoal de casa. Agora eu queria que você explicasse pra gente, pessoal de casa, o que é o médico triagista. O médico triagista é um médico que coordena as etapas de doação de sangue. Então, o médico coordena dentro de um hemocentro a entrevista, o processo de doação de sangue como um todo. Então, ele é um médico responsável por esse processo. Agora, doutor, tem algumas perguntas que a gente tem aqui para fazer para o senhor que são muito frequentes para quem já doou, não doou, tem interesse. Então, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa como que funciona, então, essa questão da doação de sangue. Ayanda, o processo de doação de sangue ele é bem simples. O doador, basta ter boa saúde, ele tem que ir obrigatoriamente com documento de identificação com foto. Ele chega ao hemocentro, faz um cadastro. Após esse cadastro, o doador vai para o consultório, onde é feita uma consulta clínica. São feitas várias perguntas sobre medicações que ele usa, sobre a vida do doador, é aferida a pressão, os dados vitais, ele é examinado. E após esse exame clínico, não tendo nada que o impeça, o doador faz um teste de anemia, é como se fosse aquele teste de glicose. Ele é bem rápido, sai na hora. Não tendo anemia, o doador faz um lanche. Do lanche, ele vai para a sala de coleta. A doação ela leva em média uns 6 minutinhos. É retirado menos que uma garrafinha de água. Então, a quantidade, em 24 horas, o doador já repôs tudo. E a doação é interessante, que é menos que uma garrafinha dessas pequenas de água, e ela ajuda 4 pessoas, né? Após essa doação, o doador faz novamente um lanche e é liberado. Em 30 dias, o doador pode retornar à unidade e buscar os exames que são realizados. Já estão liberados para ele. Agora, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas o que é observado, o que é analisado nesse exame que deixa apto ou não a pessoa a doar o sangue? São, em média, 100 perguntas, né? Então, assim, nós perguntamos sobre a vida sexual, sobre medicação, sobre tatuagem, sobre piercing, sobre gravidez, sobre vacinas recentes, sobre viagens, né? Sobre a condição de saúde, quais problemas a pessoa tem. Então, são feitas essas várias perguntas acerca da vida do doador mesmo, o histórico médico dele, para saber se ele é apto a doar ou não. Porque a doação, ela tem que ser uma doação que seja benéfica para quem doa
e benéfica para quem recebe. Vamos supor que o doador usa uma medicação, que essa medicação ela passe pela corrente sanguínea e vai interferir em quem recebe esse sangue. Ou então, ele tem uma condição, como, por exemplo, ele usa um antidepressivo tricíclico, e o uso desse medicamento pode levar o doador a uma queda de pressão quando ele está doando. Então, nós não queremos que nenhuma dessas situações aconteça, né? Por isso, a gente faz uma entrevista rigorosa antes da doação. Agora, eu tenho interesse de doar, mas sou menor de idade. A partir de que idade, até quantos anos, no máximo, eu posso fazer a doação, então, do sangue? Pergunta interessante, porque a doação de sangue, de regra geral, ela ocorre de 18 anos até 61 anos, 11 meses e 29 dias para quem ainda não é doador, né? Quem foi lá a primeira vez tem assim, essa fase, essa etapa para doar. Quem já é doador pode doar dos 18 anos até os 69 anos, 11 meses e 29 dias, porque é um doador que nós já temos um histórico, um rastreamento, e nós já sabemos que a medula óssea dele é proliferativa, consegue equilibrá-lo, né? Depois. E para menor de idade, pode doar a partir dos 16 anos. Basta ir com um dos pais e com os documentos de ambos, né? Lembrando que para a doação de sangue é obrigatório o documento de identificação com foto. Agora, o senhor falou de uma questão interessante, que é essa questão mesmo de poder se recompor, né? Fiz a doação agora, a gente sabe que é muito tranquilo, mas você tem um prazo para doar novamente. Qual que é esse intervalo de uma doação e outra? Ayandra, o intervalo de uma doação e outra, ela é diferente para homem e para mulher, né? Para os homens podem doar de 60 em 60 dias. Ou seja, ele fez uma doação, daqui a 60 dias ele pode voltar. Mas tem um intervalo mínimo, que é dentro do ano, e o ano é o ano do doador. Exemplo, o doador doou hoje, e o ano dele começa a partir de agora. Então, ele pode fazer no máximo 4 doações ao ano. E as mulheres, 3 doações. Lembrando que as mulheres elas podem fazer as doações de 90 em 90 dias. E no máximo 3 doações no ano. E o ano é individual, né, para cada doador. Agora, a gente vive um momento muito preocupante em relação à vacinação da gripe e tem outras etapas, também outras campanhas de vacinação. Essas campanhas interferem na doação. E tem algum diferencial? Tem um intervalo mínimo depois que você toma, por exemplo, a dose da vacina H1N1? Sim, outra pergunta interessante, que muitos doadores têm dúvida e realmente interfere. Mas interfere por um curto período. Em 48 horas após ser vacinado, o doador já está apto a efetivar a doação. Né? Para essas vacinas que estão assim agora em voga, a H1N1, né? Que agora nessa etapa ela é muito frequente, então o doador vacinou, ele aguarda 48 horas para realmente efetivar essa doação, porque senão pode provocar uma alteração dos exames, além da reação imediata que a vacina provoca, com irritação, tem tudo isso, né? Então, 48 horas. Agora, por que a gente está falando disso aqui, gente? Nós estamos vivendo uma época agora, Patos de Minas vai entrar numa época agora de festa, o pessoal adora vir, vem de outras cidades, vem curtir a nossa festa maior aqui na cidade, mas também é um momento que requer muito cuidado devido a acidentes, entre outros casos aqui na nossa cidade. E nesse período de festa, às vezes as pessoas deixam de doar, deixam de procurar o Hemocentro, Hemominas aqui de Patos de Minas, e os estoques ficam baixos. E é importante a gente divulgar e informar para que vocês possam fazer essa doação. Mas tem alguns tipos de sangue que são mais necessários do que os outros. Quais são esses tipos sanguíneos? Ayandra, o tipo sanguíneo mais necessário sempre é o O negativo, né? Porque ele pode doar para todos os outros. Então, o O negativo, eu costumo brincar, ele tem que fazer estoque para si mesmo, porque ele só recebe dele, ele pode doar para todos. Mas também não tem muito isso, nós estamos sempre precisando de todos. Por quê? O O positivo é muito comum, mas ele é comum, mas também é mais comum para as pessoas adoecerem, né? Para estarem no hospital, para se acidentar. Então, sempre está precisando de todos os tipos de sangue. Então, a pessoa assim, qual o tipo de sangue que precisa? Do seu. Agora, como que está o estoque aqui em Patos hoje? O estoque está baixo, né?
Nós temos assim até essas estratégias de televisão, de convocação de doadores, porque sempre é impressionante a quantidade de sangue que sai. Se nós divulgarmos os números, é alarmante. Tem final de semana da saída de 48 bolsas, 70 bolsas. Então, são muitos pacientes com cânceres, crianças em neonatologia, adultos, idosos, acidente. E Patos de Minas, ela recebe 33 municípios à sua volta, né? Nosso Hemocentro ele é responsável por 33 municípios. Então, nós temos parcerias com esses municípios também para atendê-los. Eles enviam doadores, nós enviamos a bolsa de sangue. Então, é um número muito grande de atendimentos e sempre um número muito grande de necessidade. Tá certo, doutor Carlos. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco falando a respeito desse assunto e respondendo mais algumas perguntas para vocês que são frequentes, que muitas pessoas têm dúvida e é importante para vocês saberem e se orientarem para que vocês também possam ser doadores a partir de agora. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde e continua aqui comigo o Dr. Carlos Daniel. Dr. Carlos, a gente estava falando agora de algumas questões que as pessoas devem ficar atentas em relação à doação de sangue. E como que está a procura? O pessoal tem procurado o Hemocentro de Patos de Minas para fazer doação? Ou realmente, devido a essa época, agora começa o frio, as pessoas ficam mais desanimadas? O frio é uma situação especial porque a gente observa a queda do número de doadores. E nós temos doadores que são doadores com um perfil mais velho. Nós estamos sentindo falta de novos doadores, doadores jovens, para angariar, levantar mesmo, né, a questão da doação, a ajuda às pessoas, à comunidade. Agora, a gente está falando dessa questão da idade, do tipo sanguíneo, mas tem o peso ideal para você doar o sangue? Sim, Ayanda. O peso a partir de 50 quilos, né? Então, o doador ele tem que atingir 50 quilos para doar, porque o cálculo é feito, né, sobre a superfície corporal. E ele tem também um peso máximo, que é de 140 quilos. Então, o intervalo é de 50 quilos a 140. Agora há pouco, no primeiro bloco, a gente estava conversando com o Dr. Francisco Cota e com o João Batista sobre os cânceres, quantidade de casos registrados aqui na nossa cidade, na nossa região. E uma das questões que podem ser tratadas como uma forma de cura, um tratamento, é a questão da doação de medula óssea, o transplante de medula óssea. Mas para isso também é importante ter o doador. Como que vocês recebem esses doadores? Como que é feito o cadastro? No mesmo momento, né? O doador ele pode doar, fazer o cadastro independente de doar sangue ou não. Então, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Então, também levar o seu documento com foto. E para doação de medula óssea, é um simples exame de sangue. São 5 ml. O doador faz um cadastro. Esse cadastro é feito uma pesquisa, né, genética, e ele vai para um banco internacional, porque ele pode ser acionado, porque é muito raro conseguir alguém que seja compatível para doar essa medula óssea. Mas nós temos um banco de cooperação, e aqui em Minas Gerais é o Hemominas que faz a coleta da medula óssea. Patos de Minas nós temos 1.000 cadastros ano. Então, os doadores podem procurar o Hemominas para fazer. Então, basta um simples exame de sangue para ser cadastrado. E a idade já é diferente, são de 18 anos a 54 anos. E quais foram as alterações recentes nesses exames? Tá. Nós temos assim as alterações, Ayandra, porque nós recebemos um ofício do Ministério da Saúde, aliás, todos os hemocentros receberam esse ofício, que nós não podemos enviar mais os exames para a casa dos doadores. Então, é a primeira vez que a gente vem na televisão falar sobre isso. O doador agora ele tem que pegar como no laboratório. Ele tem que ir ao Hemominas para pegar o seu exame, porque o que estava acontecendo? O exame chegava, nós não tínhamos a certeza de quem abria, se era o doador ou se era alguém de casa, né? Então, houve a proibição do envio desses exames para a casa do doador. Então, agora o doador, com seu documento de identificação, após 30 dias da doação, ele pode comparecer ao Hemocentro
para que possa fazer a impressão dos seus exames. Isso porque pode ter alguma doença que cause algum constrangimento para essa pessoa? Não, porque quando tem uma alteração, o doador recebe uma carta, né, o exame não vai. O doador recebe uma carta para ir ao Hemominas para ser atendido pela equipe médica, né? Agora, o caso é realmente assim, o sigilo do doador. Porque, por exemplo, o doador recebe exames normais, vamos supor que um dia não vai, ou ele recebeu alterado. Então, para não ter essa questão, né, a Comissão Nacional de Sangue analisou e ela achou que seria prudente não enviar exames. Isso são em todos os hemocentros. Então, nós recebemos o comunicado. Acredito que a Fundação Hemominas ela vai se organizar para lançar online. Cada doador vai receber uma senha para poder pegar online ou então pegar na própria unidade, como é feito nos laboratórios que nós fazemos, né, esses exames. Os doadores não gostaram muito, que estavam acostumados em receber os exames em casa, mas nós temos que informar que não é a decisão de Patos de Minas, é uma decisão geral, é um ofício que nós recebemos e nós temos que seguir, né? É uma portaria, então nós temos a obrigatoriedade de seguir e agora nós estamos estudando qual a forma de facilitar para que o doador, né, tenha assim, mais comodidade para pegar esses exames. A esse exame. Agora, em relação às dúvidas frequentes em relação à doação de sangue, em casos de mulheres grávidas que estão lactantes, estão amamentando ou que estão menstruadas, tem alguma alteração para que ela faça essa doação? É importante falar sobre isso. A menstruação não interfere na doação de sangue, tá? A gravidez sim interfere, porque se a mulher está grávida, ela precisa do sangue para suprir o feto, então ela não tem como doar sangue. E após o parto, nós aguardamos 3 meses se for o parto normal e 6 meses se for o parto cesariano. Agora, se a mulher estiver amamentando, ela também não pode doar, porque corre o risco, né, de diminuir a quantidade de leite a ser oferecida. Então, a gente prioriza a amamentação. Então, após o desmame, essa mulher pode estar retornando para doar. E a Fundação Hemominas aproveita também esse mês de maio para parabenizar todas as mães doadoras, né, que adotam mais 4 vidas a cada doação. Então, a gente deixa aqui registrado o nosso parabéns. Tá certo. Agora, em relação aos riscos, quais são os fatores de riscos que impedem que uma pessoa faça a doação de sangue? Ayanda, os mais comuns são a promiscuidade sexual, né, que ela é impeditivo da doação de sangue. A tatuagem impede por 1 ano, porque a tatuagem, mesmo assim, tem doador que faz em lugar estéril, confiável, tem doador que não faz. Então, a Fundação Hemominas ela não tem como saber de onde que o doador fez. Então, como regra, o doador fez uma tatuagem, ele aguarda 1 ano. Piercing é 6 meses após colocar, o doador pode doar os 6 meses após a retirada, desde que esse piercing não seja em área genital ou oral, porque tem um risco de infecção maior, né? Procedimentos como endoscopia, qualquer tipo de endoscopia, tem que aguardar também 6 meses. Agora, quando a pessoa chega lá, então, é aquilo que o senhor falou para a gente agora há pouco. Vou fazer meu cadastro para ser doador, por isso que é importante que eu faça esses exames, faça todo esse questionário, porque oferece um risco muito grande para quem vai receber esse sangue, né? E aí a pessoa faz aquele exame, ela vai receber, se ela tem algum tipo de doença, se ela pode ou não ser doador, mas esse exame é feito várias vezes ao longo desse tempo que a pessoa está doando sangue? A cada vez que a pessoa doa o sangue. É importante, porque o que a gente explica para o doador é o seguinte, Ayanda, que o intuito da pessoa que vai lá e se cadastra quer ajudar outras 4 vidas. Então, ela vai ser o máximo honesta em todas as respostas, para que a gente possa ver se ela tem condição de ser doadora ou não. E a cada doação é feito o exame para garantir. Então, a cada vez que a pessoa doa, é um novo exame de sangue para garantir a segurança, porque hoje nós temos no estado de Minas Gerais 99%, para não falar 100%, né, as estatísticas falam 99% de segurança transfusional. Então, isso inicia no processo, desde o cadastro do doador, que não pode haver troca de nada,
até o final, na segurança do doador, de quem vai receber intra-hospitalar, para não haver troca de bolsa. Então, tudo tem que ser um processo bem minucioso para que a gente possa resgatar realmente vidas. Por exemplo, as doenças que poderiam impedir, então, a transfusão, a doação de sangue, AIDS, a questão da pressão arterial, da diabetes, isso também implica na questão da doação? Houve uma mudança muito grande, porque o nosso perfil populacional, nós estamos convivendo com doenças crônicas, né? Inclusive diabetes. Então, o diabético ele pode doar sim, desde que ele não faça uso de insulina. Porque quando o diabético faz uso de insulina, quando doa sangue, ele doa insulina junto, né? Então, ele pode passar mal, se ele tem que usar uma insulina, né, exógena. Então, quando que o diabético pode doar? Desde que ele tenha uma diabetes controlada e esteja usando antidiabético oral, que são os comprimidos. Pessoas com hipotiroidismo podem doar também, né? Asma leve, que não tenha crise. Pessoas que estão tomando remédios para dormir, que hoje em dia é muito comum, né? Então, nós temos assim, os estudos mostram segurança para doar. Então, já foi liberado para essas questões que antes não podiam, porque antigamente, se a pessoa usava 2 ou mais remédios para pressão alta, ela não podia doar. Hoje nós olhamos a classe dos medicamentos. Então, quais medicamentos mais comuns que as pessoas utilizam e que não atrapalham, então, nessa questão da doação? Os mais comuns que as pessoas usam, elas usam hidroclorotiazida, elas usam captopril. Esses medicamentos, eles não atrapalham na doação. Então, as classes iniciais do tratamento da pressão alta não atrapalham. Agora, quando a pessoa usa já associado um antiarrítmico ou uma medicação mais progressiva, aí atrapalha. Por exemplo, nós não pode doar se a pessoa usa medicamentos como a miodarona, atenolol, propanolol, né? Esses medicamentos não podem doar. Tá certo. Para a gente encaminhar, então, o finalzinho do nosso bate-papo aqui, como que vai ser a escala de trabalho, atendimento ao público durante esse mês de maio, que é o mês de festa, como nós divulgamos, e tem 2 feriados no meio da semana, e a gente sabe que é necessária essas doações. Como que vai ser o trabalho de vocês? Aí, André, é muito importante a gente frisar com a população, porque o mês de maio é a festa do milho, né, a festa maior de Minas Gerais, ocorrendo em Patos de Minas. Então, nós temos que mudar a estratégia para atender bem ao público, que não possa faltar bolsas de sangue para atender até os nossos visitantes, a nossa cidade. Então, nós vamos trabalhar nesse sábado no município de Lagoa Formosa. Nós esperamos colher 100 bolsas, então, a parceria com o município, nós vamos até lá realizar uma coleta externa. No dia 24 de maio, terça-feira, nós trabalharemos também, que é o aniversário da cidade, feriado. Então, nós vamos receber a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esperamos contar com também 100 doadores. No dia 25, nós vamos contar com a caravana de Unai. E no dia 26 e 27, aí nós vamos fechar nossas atividades, porque pelo período assim, esse feriado a gente trabalha então no dia 24 e fecha no 26 e 27, que a nossa experiência mostra uma queda no número de doadores e uma inaptidão muito grande por causa de tempo de sono, porque as pessoas estão aproveitando as festividades. Então, há essa queda na doação. Então, nós lançamos como estratégia, essa semana, abrir na terça-feira de feriado, para que a gente possa garantir todas as bolsas de sangue. Nós esperamos realizar 100 coletas nessa terça de feriado. Lembrando que toda segunda-feira, primeira segunda-feira também do mês, tem a coleta noturna, que quem não consegue ir durante o dia pode ir nesse horário, né? Muito bem. Lembrando que toda primeira segunda-feira útil do mês tem a coleta noturna, que ela inicia às 17 horas, o cadastro dos doadores, e finaliza às 19, né? Então, as pessoas que chegaram nesse intervalo, elas conseguem doar e nós estendemos até essa doação. Para que as pessoas que trabalham, elas não podem ir no período da manhã, elas possam efetivar a sua doação. Tem uma perguntinha aqui do Leandro para a gente finalizar. Boa noite. O que eu preciso fazer para saber o meu tipo sanguíneo e qual procedimento, se isso faz pelo SUS? É importante porque, às vezes, nem sempre a pessoa sabe o tipo sanguíneo dela e, às vezes, ali naquele momento
corrido, de socorro, é importante saber, né? Sim, é importante falar para a pessoa que ela não precisa preocupar se ela for acidentada e se ela não sabe o seu tipo sanguíneo, se não está se empregado na identidade, no capacete, porque para toda bolsa que é doada, é feito esse exame em quem vai receber. Então, sempre nós sabemos, se a gente for passar sem bolsa, a gente vai fazer esse exame 100 vezes. Entendi. Né? Então, mas na doação de sangue, nós informamos qual é o tipo sanguíneo e a pessoa também pode ir no laboratório comum, que é um exame assim, simples, fácil de ser realizado. Tá certo, doutor Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Espero que sirva de exemplo mesmo para que as pessoas façam a sua doação e colaborem, porque é realmente um ato que pode salvar a vida do outro, né? Nós é que agradecemos em nome da Fundação Hemominas, deixamos nosso grande abraço aos doadores e o chamado para realmente comparecer ao Hemominas, porque nós estamos precisando de vocês e tem 4 vidas aguardando uma gota de esperança. Tá certo, espero receber o senhor mais vezes aqui, tá? Obrigado. Tá bom. Bom, gente, nós estamos terminando por aqui, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros, agradecer a Enigma, que fica na Rua General Osório. Tem uma coleção linda esperando por vocês agora, coleção de festa, quem quer aproveitar a Fena Milho com aquela roupa linda, aquele look mesmo maravilhoso, vocês podem ir lá e conferir toda a coleção que a Enigma traz para vocês. Agradecer ao Salão Thiago Lima, que sempre me produz aqui, a Simone, o Thiago, nosso abraço, nosso carinho mesmo. Também a Floricultura Apolo, que sempre enfeita aqui os nossos estúdios e hoje traz um arranjo natural de lírio. Lindo, né, gente? Muito bonito mesmo. E o nosso sorteio de hoje da L'Acqua di Fiori, que também tem muitas novidades para vocês lá, gente. Nossa sortuda é a Dalci Gonçalves, do telefone 3825, final 22. E a todos vocês que nos acompanharam aqui, o meu abraço todo carinhoso. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente volta na próxima semana com muito mais informações e muito mais saúde. Beijo e até lá!